Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Matheus Pereira, que alega que assim não está negociando com nenhuma outra equipe, né, no caso do futebol brasileiro. Isso poderia ser algo interessante para a Raposa, que é o clube onde ele quer jogar aqui no país. O que temos de atualizações? Até porque ontem trouxe essa notícia, né, de que assim estaria uma diferença muito grande aquilo que ele receberia lá na Arábia com o que ele iria receber aqui no Cruzeiro. Quero trazer um pouco mais de detalhes. Além disso, do Marlon sendo anunciado não, tendo as melhores médias na lateral esquerda, né, do Campeonato Brasileiro até aqui, e oficialmente o Arthur Gomes também é anunciado. O que eu espero do jogador? E aí não sei se vai ser bom ou ruim, mas eu vejo ele com características muito parecidas com a do Wesley, o Wesley jogando pelo lado direito e o Arthur Gomes pelo lado esquerdo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui, ó, essa meta no YouTube de 40 mil inscritos até o final do próximo mês de agosto. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Bom, quero falar aqui sobre o Arthur Gomes, que já foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro tem um tempo, né? E que assim, o jogador que chega na teoria para fazer a função pelo lado esquerdo, que era uma peça que eu já vinha falando que o Cruzeiro precisava ir no mercado, e na minha opinião até que se reforçou bem, muito melhor do que eu imaginava, né? Até porque foi uma compra na casa dos 16 milhões de reais, 3 milhões de euros, e assim, o jogador chega então com um contrato longo com a Raposa, até dezembro de 2026, se não estiver enganado, o vínculo dele com o Cruzeiro, 25 anos de idade. E assim, os números dele lá no futebol europeu e até mesmo no futebol brasileiro, eu não ficaria tão animado assim dele chegar e ser um protagonista. É óbvio que vai chegar, vai agregar bastante, mas não espere que no primeiro ano, né, que ainda nem se adaptou ao Cruzeiro, vai marcar 15 gols no ano. Assim como foi o Wesley, como está sendo, né? Ele na temporada passada no futebol europeu, 38 jogos, 4 gols e 3 assistências, 7 participações em gols, mas a maioria desses jogos ele começa no banco de reservas e tudo bem, no futebol europeu. Mas aqui no Cruzeiro também, não espero que ele vai marcar, nessa reta final do Brasileirão, 10 gols. Então aí já é querer demais, ainda mais por conta dessa adaptação. Nem sabemos se ele vai jogar como ponta esquerda, como ponta direita, titular, reserva. Mas enfim, é igual eu falei, parece as características de jogo do Wesley e os números também bem parecidos com o do Wesley quando estava no Palmeiras, né? Algumas temporadas marcando 4 gols, outras 5, assim como foi a temporada do Arthur Gomes antes dele chegar no Sporting, pelo Estoril Praia, também de Portugal, onde balançou as redes em 4 vezes, apenas durante 1 ano e 2 meses, se não estiver enganado. Além disso, passagens pelo Atlético Goianiense e Chapecoense, também com números parecidos, mas no geral gosto da contratação, não é só gols, né, que importa, em relação à criação de jogadas, assistências, acho que ele pode ser muito útil para esse setor, ainda mais por conta dessa versatilidade dele, de poder jogar de ponta esquerda, de ponta direita, que já resolve boa parte dos problemas do Cruzeiro, que eu vim alertando, né, e era um dos objetivos do Cruzeiro nessa atual janela. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Zapay, aplicativo que você pode consultar gratuito a placa do seu carro, da sua moto, para ver se tem algum débito em aberto, por exemplo, IPVA, multas, licenciamentos. Então você pode baixar o aplicativo que se escreve assim, ó, ZAPAY, fazendo o download, você vai lá, pesquisa a placa e pode pagar, caso tenha algo em aberto, em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Você pagando lá em 12 vezes, você vai ter a opção ainda de, no caso, esse parcelamento, e vai ter 25% de desconto utilizando esse meu cupom Cruzeiro25 nas taxas desse parcelamento de 12 vezes, né? Então, ótima opção para você. O link da Zapay vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar aqui agora a falar sobre o Matheus Pereira, onde o Samuel Venâncio trouxe atualizações importantes nessa última segunda-feira, falando que assim, o Matheus Pereira está fazendo muito esforço para vir jogar no Cruzeiro e que inclusive não quis abrir negociações com vários times do futebol brasileiro para virar um leilão ou algo nesse sentido, apesar dessas especulações de que ele tinha sido oferecido para Flamengo e também para o Palmeiras. Então assim, as conversas entre as partes, de acordo com Samuel Venâncio, estão boas. Então não quer dizer que ele já está fechado, mas muito diferente daquela notícia que eu tinha trago aqui, né, no portal central do Cruzeiro, que o Matheus Pereira dificilmente iria abrir mão dos seus vencimentos que ele teria a receber, até porque a diferença parece que é muito maior do que esses 1 milhão de reais por mês, tá? Porque tem gente falando que ele tá ganhando 2 milhões por mês e aqui no Cruzeiro seria 1 milhão e 100, mas na realidade parece que é uma diferença ainda maior. Então parece que essa é a única questão que impede um acerto nesse momento. As outras informações que tivemos seria um salário próximo a isso, de 1 milhão e 100 mil por mês.
O Pedro Lourenço poderia também pagar uma parte desses vencimentos, na casa de 700 mil, mas isso não está confirmado, que o Pedro Lourenço vai pagar esse valor, ou que, por exemplo, o Al Hilal aceitou emprestá-lo por 1 ano e meio, e isso ainda não temos a definição, tá? Pode ser um empréstimo de 1 ano, ele voltar lá para o clube árabe em julho do ano que vem, e pode ser um empréstimo também de 1 ano e meio, e ele só sair no final de 2024, que seria um sonho, né? Nossa, seria perfeito, bom demais. E que a torcida do Cruzeiro, no geral, eu até vi o pessoal entendendo bem essa situação, que é ter na mente o seguinte: pode ser que ele realmente não chegue, sabe? Eu já tô lidando com isso muito bem, tipo assim, se ele não vier, não vai ser uma decepção. Nossa, perdemos o Matheus Pereira. Não, com esse valor dá para utilizar em outras contratações, que pode ser útil para o elenco, ainda mais se for pro ataque, né? Um ponto esquerdo, um meia, enfim, a função que o Matheus Pereira fazia. Mas é óbvio que se fosse para escolher, prefiro muito o Matheus Pereira, cara que, pô, já nas últimas temporadas, até no futebol árabe, que ele não vinha se adaptando muito bem, tinha médias de assistências absurdas, né? Ele deu quase 19 assistências nas últimas uma temporada e meia. Na Premier League, o último ano que ele jogou, ele marcou 11 gols pelo West Bromwich. Não foi nem para um grande time de Big Six, né, do futebol inglês, não. Pelo West Bromwich ele marcou 11 gols em 30 rodadas na Premier League que ele jogou. Então tem uma média realmente bem interessante. Acho que se chegar faria total diferença nesse meio de campo. Então o que temos até agora é isso. O jogador tem interesse de jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro já chegou a um acordo com o Al Hilal que topa emprestá-lo, só que teria essa questão de que o Al Hilal não iria ficar pagando parte do salário, não. Para compensar para o clube árabe, não iria pagar nada e até economizar, né, uma boa verba que gastaria com o Matheus Pereira. Então essa seria a vantagem para o clube lá da Arábia. Mas aí para o Matheus Pereira, ele vai abrir mão de receber toda essa diferença que ele teria. Aí esse parece ser o grande impasse, mas igual o Samuel Venâncio trouxe, as conversas estão boas. Vale lembrar também que é um quesito que pode acabar ajudando o Cruzeiro nessa, que foi até o que eu já falei com vocês. A questão financeira obviamente importa muito, parece pouco, mas putz, você abre mão de 1 milhão por mês, 2 milhões, cara, doído mesmo. Só que o contrato dele com o Al Hilal vai até dezembro de 2026 e esse empréstimo ao Cruzeiro poderia, no melhor dos cenários, ser até dezembro de 2024. 1 ano e meio, beleza, só que ele ainda teria mais 2 anos com esse salário gigante lá no futebol árabe, fora que, vocês acham que ele no futebol brasileiro não iria jogar demais? Tipo assim, marcar 15, 20 gols numa temporada, a chance dele ir para um outro clube, quem sabe do futebol europeu, ser negociado ou ter um salário maior, ou até mesmo continuar no Al Hilal, que acho que nenhum time no mundo hoje tem uma condição tão alta quanto o lá dos árabes, ou renovar seu contrato por mais tempo, aumentar, voltar lá com tudo, com mais moral. Enfim, pode ser uma das alternativas. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai dar nessa história do Matheus Pereira. Pelo menos notícias um pouco mais tranquilizantes na manhã dessa terça-feira, mas no máximo essa situação vai ser resolvida até o final dessa semana, tá? Notícia que já tem quase 3 semanas aí de conversas com o Cruzeiro, de enrolação, mas no máximo até sexta e sábado devemos ter uma atualização definitiva desse caso do Matheus Pereira. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o lateral esquerdo Marlon, que vive uma fase realmente muito boa com a camisa do Cruzeiro, ainda mais nos jogos na Série A, onde o SofaScore trouxe aqui algumas estatísticas bem interessantes, né, do jogador, que sem dúvidas comprova que ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro atualmente. Quem sabe até não mereça daqui a um tempo, né, uma vaga na seleção, ainda mais de teste e tudo mais. Não acho que seria exagero. Jogador que chegou no meio da temporada, no meio do campeonato estadual, no caso ali com o Cruzeiro precisando de um jogador para essa função, depois de ter começado com o Cipriano. Enfim, não foi um início muito bom, mas que pelo Cruzeiro já tem 19 jogos, 2 gols e 2 assistências. Desempenho muito bom, gols contra o Flamengo, assistência ali também contra o Corinthians, contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o América também, que deu uma assistência, enfim, isso na Série A, e tem umas notas médias absurdas, tanto em relação à parte ofensiva quanto defensiva, é o líder com desarmes isolado, igual eu deixei aqui para vocês, nota média também lá no SofaScore altíssima, no Cartola também, que é o jogo do Brasileirão, né, tem sempre as melhores médias do Cruzeiro, se eu não estiver enganado, no último jogo contra o Curitiba ele teve uma nota média de 15, de pontuação no Cartola, né, então um número realmente bem interessante e pode ficar tranquilo que o contrato dele é muito longo. Pelo que eu vi aqui, e tem vínculo até dezembro de 2024, então está seguro, né, em relação a isso. Fora que, dependendo do seu desempenho, né, se continuar nesse nível, não ficaria surpreso do Cruzeiro oferecer uma prorrogação do seu vínculo, porque o Marlon ainda é muito novo, tem 26 anos de idade, que foi completado em maio, então muito novo mesmo, acho que tem um potencial muito grande
de vestir a camisa do Cruzeiro. Lembrando que não é a primeira vez que ele vive uma boa fase na sua carreira, tá? Por exemplo, na temporada de 2019-2020, ele foi bem lá no Boa Vista de Portugal, números até parecidos, 28 jogos, 2 gols e 2 assistências. Em 2021, pelo Trabzonspor da Turquia, 38 jogos, foi titular do time e volta para o Fluminense e nunca teve espaço. 2021, 13 jogos, 2022, 7 partidas. Tudo bem que o Fluminense sempre teve bons laterais esquerdos, mas acho que teria espaço também. Fora que ele teve boas atuações pelo Criciúma, 2016 e 2017, foram mais de 65 jogos pela equipe, lá de Santa Catarina. Quero que deixe aqui embaixo, então, o que você acha do jogador. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, conferir outras sugestões que eu já trouxe aqui para vocês no decorrer dessa semana. No vídeo de hoje, mais cedo, eu atualizo sobre o Shailon, se ele poderia chegar ou não, o Rafa Silva querendo voltar ao Cruzeiro, que história é essa? Clica aqui e confira. E nosso canal de cortes também, Cortes do Cruzeiro News, está aqui na tela. E o link num grupo grátis aqui, ó, para você conferir dicas diárias de apostas que postamos lá, né, junto com a parceria com o Robotip, lá do meu amigo Breno. Então, o link do Telegram com dicas diárias está aqui embaixo na descrição.